Salve, salve galera, sou o professor Rodrigo Jimenez, estamos de volta com mais uma série de videoaulas. Nessa série de videoaulas estaremos tratando aí sobre organologia vegetal, ou seja, estaremos trabalhando os órgãos das plantas. Estaremos vendo que existem os órgãos vegetativos das plantas, que seria no caso a raiz, o caule e as folhas, e os órgãos reprodutivos das plantas, que seria as flores, as sementes e os frutos. Então, nessa videoaula estaremos dando início com uma aula introdutória, onde estaremos falando um pouquinho sobre esses órgãos vegetativos e reprodutivos, diferenciando um dos outros, e nas demais videoaulas estaremos trabalhando separadamente cada um desses órgãos. Vamos para as imagens e só lembrando vocês de no final, deem um joinha e compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Muito bem, vamos falar então sobre a organologia vegetal e vamos ver então como que é classificada essa organologia e como que esse estudo vai ser desenvolvido. Agora uma pergunta que não quer calar: plantas têm órgãos? As plantas uma árvore, será que elas têm órgãos, né, igual os seres humanos? Sim, as plantas têm órgãos sim, tá? As plantas superiores, como as gimnospermas e angiospermas, possuem órgãos, tais como raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Esses órgãos aí vão ser responsáveis pela vida da planta e também pela sua reprodução. De acordo com a função dos órgãos, os órgãos podem ser classificados aí como órgãos vegetativos, que é o caso aí da raiz, do caule e as folhas, que vão ter aí as funções, né, de absorver, de dar sustentação, de produção de seiva elaborada. Quem vai fazer a absorção de nutrientes e dar sustentação ao corpo das plantas é a raiz das plantas. O caule também vai dar sustentação ao corpo das plantas e possibilitar aí a condução de seiva elaborada e seiva bruta. E as folhas vão estar aí executando os processos fotossintetizantes, onde vai estar sendo produzido o alimento das plantas, que seria aí os açúcares, os carboidratos. E os órgãos reprodutivos das plantas são as flores, sementes e frutos. Vão ter as funções aí de atrair polinizadores, como abelhas, insetos em geral, também alguns mamíferos, como os morcegos, e pássaros, como os beija-flores, para fazer a polinização cruzada dessas plantas. Também vai servir aí para alimentar o embrião, como é o caso aí das sementes, que possuem uma reserva de nutrientes que vai alimentar o embrião aí nos seus primeiros dias de vida, quando esse embrião germina e ainda não é fotossintetizante, ele não faz fotossíntese ainda. E os frutos servem aí para proteger as sementes. Como proteger a semente? Enquanto a semente não estiver pronta para germinar, amadurecida, né, com todo o seu desenvolvimento completo, esses frutos produzem aí substâncias que são tóxicas, que têm um gosto ruim e muitas vezes nocivas aos seres vivos, aos animais, né, que se alimentam desses frutos. Então, isso possibilita aí que essas sementes fiquem protegidas até terminar o seu amadurecimento, e aí sim, esses frutos perdem essas substâncias nocivas aos organismos, permitindo que os seres vivos, os animais em geral, se alimentem desses frutos e ingiram também muitas vezes essas sementes, possibilitando assim que essas sementes sejam levadas pelo intestino desses animais para outras regiões. Então, essa foi a nossa primeira videoaula aí, onde nós distinguimos órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Não podemos esquecer que órgãos vegetativos são as raízes, o caule e as folhas, que têm a função de absorção, sustentação e produção de seiva elaborada, e órgãos reprodutivos são as flores, sementes e frutos, que têm a função aí reprodutiva nas plantas. Tem a função de atrair polinizadores, alimentar o embrião e proteger as sementes. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.